Bem, obrigado pelo convite, a participação nesse espaço. Acho que é importante estarmos num momento como esse, num painel como esse, discutindo com a participação de povos indígenas, com a presença de indígenas que estão aqui na plateia e participando diretamente aqui do debate. Acho que é importante frisar que essa é uma discussão, por exemplo, sobre o financiamento direto para povos indígenas e comunidades locais, que está tendo basicamente como um compromisso político já, a nível global, pela filantropia, pelos governos, pelos países, e a gente precisa agora transformar esse compromisso político em realidade na ponta, nos territórios. Muitos povos indígenas, muitos organizações, movimentos dos povos indígenas e comunidades locais estão, por exemplo, fazendo um processo de debate de criação dos seus mecanismos próprios de fundos indígenas. Aqui eu trago dois exemplos que dialogam com essa tentativa, com essa busca de fortalecer o financiamento direto para povos indígenas e comunidades locais na ponta. A Aliança Global lançou recentemente uma plataforma chamada Plataforma Xandia, que é uma plataforma para garantir a visibilidade dos mecanismos de fundos indígenas existentes em vários lugares do mundo. A própria Aliança Global, da qual a gente faz parte e reúne vários povos indígenas e comunidades locais, trabalham com diversos mecanismos de fundos em diversas partes do mundo. Na Indonésia, por exemplo, os irmãos da Indonésia, indígenas da Indonésia, têm o mecanismo de fundo Nusantara. Na Mesoamérica, o fundo territorial mesoamericano. No Brasil, recentemente, lançamos o fundo Jaguatá. Depois eu posso estar deixando com vocês para conhecer melhor a estratégia do fundo Jaguatá no Brasil, que é o fundo dos povos indígenas do Brasil, e há outros fundos indígenas sendo criados, e desde o chão do território, fundos menores a nível local, fundos macro-regionais a nível de regiões, a nível nacional, e nessa estratégia de se conectar a nível global com um grande ecossistema de mecanismos de fundos. Então, acho que é importante esses resultados desses debates, o próprio fundo da biodiversidade, com perspectivas aí de mais de 200 bilhões de dólares e 20% desse recurso sendo dialogado para ser destinado a povos indígenas e comunidades locais. Então, como que nós conseguimos, de fato, fortalecer, potencializar esses mecanismos de fundos indígenas que estão sendo criados e já estão funcionando, já estão operando, a serem também respostas para otimizar esse subfinanciamento que chega aos povos indígenas e comunidades locais, e os mecanismos de fundos indígenas poderem ser essa plataforma de potencializar, de fato, que esses recursos e que esses fundos cheguem nas regiões. Então, o que eu diria para todos nós aqui nesse debate também é que a gente consiga potencializar esses apoios, acreditem, confiem, os povos indígenas e as suas organizações, os seus mecanismos de fundos indígenas, alcançaram uma grande responsabilidade de gestão dos seus mecanismos próprios de fundo, e a gente precisa inverter agora esse subfinanciamento. Se os povos indígenas são reconhecidos como uma população um pouco mais de 5% a nível global e detêm e protegem mais de 80% da biodiversidade do planeta, essa conta está desproporcional, o subfinanciamento para povos indígenas e comunidades locais. Então, o que a gente precisa é trazer minimamente um equilíbrio e buscar valorizar, proteger, apoiar povos indígenas e comunidades locais que, historicamente, mileniamente, trabalham a proteção da biodiversidade do planeta para todos nós. Então, temos os nossos mecanismos de fundos que estão sendo trabalhados, sendo implementados, para que a gente consiga estar nesse debate sobre financiamento direto, e o apoio da filantropia, dos governos, dos países, da cooperação internacional, é de suma importância de todos vocês para
otimizar, fortalecer e apoiar as ações diretas de proteção que os povos indígenas fazem milenarmente nos seus territórios. Então, é a mensagem que a gente gostaria de trazer e de deixar aqui nesse primeiro momento desse nosso painel. Obrigado. Bom, acho que é importante, como eu estava falando anteriormente, até reforçando o reconhecimento né, dos modelos de gestão dos povos indígenas é de suma importância para fortalecer com que os sistemas de conhecimento próprio dos povos indígenas sejam, né, apoiados, né, e tenham suas capacidades, né, de serem apoiados. Acho que trabalhar em investimentos a longo prazo também, a gente visa um maior investimento e o apoio de longo prazo, de mais longo prazo para, né, povos indígenas, comunidades locais, a nível global. Então, é importante também frisar que esse desequilíbrio no financiamento, o financiamento direto que nós, né, discutimos, ele não é uma atividade fim, né? Não deve ser somente o financiamento direto que deve ser, né, a solução para o apoio aos povos indígenas, mas como que se garante isso, né, ao longo prazo para a implementação das ações que são necessárias, né, para apoiar a biodiversidade, a proteção da biodiversidade dos territórios indígenas, o reconhecimento dos territórios indígenas, né, e fortalecer, né, cada vez mais a estratégia, né, de preservação e conservação. Os povos indígenas, né, vivem em paz com a natureza, né, o tema dessa COP16 é paz com a natureza. Os povos indígenas já vivem em paz com a natureza milenarmente. Então, como que a humanidade consegue entender isso e, por exemplo, os apoiadores, financiadores, né, entenderem também que estão financiando, né, grandes empresas, grandes empreendimentos, né, grandes, né, projetos econômicos que também impactam diretamente a perda, né, da biodiversidade. E é desproporcional quem protege milenarmente, né, a biodiversidade do planeta, né, não ter o mesmo nível de investimento, de apoio direto para, né, pelo menos, reconhecer essa proteção, né, tirar o discurso do papel de reconhecer os povos indígenas, de reconhecer a biodiversidade e colocarmos na prática, né, o apoio no contexto do financiamento direto e as ações que são necessárias para proteção dos territórios indígenas, né, das unidades de conservação, né, das terras, né, dos povos indígenas e comunidades locais. Então, se quisermos mesmo viver em paz com a natureza, né, a humanidade viver em paz com a natureza, acho que temos que começar a pensar nessa reversão dessa lógica, né, de apoio que é feito hoje, e os fundos que estão sendo anunciados, né, o Fundo da Biodiversidade, né, a gente vai ter, né, no ano que vem, no Brasil, a COP de Clima, a COP 30, que também está, né, se discutindo muito sobre, né, o financiamento direto para povos indígenas e comunidades locais. Então, o que eu quero trazer aqui como mensagem, para a gente viver em paz com a natureza, acreditem, confiem, apoiem os povos indígenas através dos seus mecanismos de fundo. Como eu falei anteriormente, né, temos mecanismos já criados, né, como o Fundo de Aguatá dos Povos Indígenas do Brasil, né, a OPIAC, por exemplo, aqui na Colômbia, recentemente agora, lançou também seu mecanismo de fundo, né, e outros povos e outras organizações que têm seu mecanismo de fundo. A Aliança Global vem trabalhando através da plataforma Xandia a visibilidade desses mecanismos de fundo, né, e a conexão entre esses mecanismos, né, dessa grande rede de ecossistemas. Então, o que a gente, né, traz para esse debate é que a gente precisa equilibrar minimamente, né, e superar esse subfinanciamento que vão para as comunidades indígenas e potencializar o financiamento direto na mesma proporcionalidade, né, e parar de financiar empreendimentos que atacam a perda da biodiversidade e a gente equilibrar, né, esse financiamento. Então, é um pouco da mensagem que a gente gostaria de trazer aqui nesse debate. Obrigado. Acho que nós não temos muito tempo, né? Os painéis mesmo aqui são muito corridos, 3, 5 minutos. Nós não temos muito tempo mais para salvar a humanidade. E eu falo nós, todos nós, povos indígenas, comunidades locais, né, as pessoas que se comprometem, que querem, de fato, ajudar. Então, o
que a gente quer trazer de mensagem nesse pouco tempo que nos resta, seja aqui no painel, seja no tempo que a gente tem para correr, para proteger a nossa futura geração, é que a gente consiga trazer um equilíbrio, né, diante de todo o avanço tecnológico, de todo o avanço do debate político que já foi feito, né. Acho que nós temos já resultados concretos das discussões feitas para entender qual que é o problema. E agora a gente precisa pôr a mão na massa. E pôr a mão na massa, nesse debate sobre financiamento direto, é dar oportunidade aos povos indígenas, né, no apoio direto aos seus mecanismos de fundo, às suas organizações, né, é dar oportunidade de nós continuarmos, né, fazendo o que fazemos milenarmente, que é proteger toda a biodiversidade do planeta, né, e reconhecer mais territórios indígenas, né, para que a gente consiga, né, ter um caminho, né, de direção para a salvação, para a proteção e para, de fato, todos nós vivermos em paz com a natureza. Todos nós, povos indígenas, comunidades locais e toda a humanidade. Então, acho que essa é a direção que nós queremos, né, trazer aqui para esse debate e, né, ganhar a confiança de todos, né, de todos vocês nesse debate sobre financiamento direto e sobre os mecanismos de fundos indígenas, né, que existem já operando e que, né, tem como dar uma grande contribuição para todo esse processo junto aos povos indígenas e comunidades locais.